Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, e nesse vídeo aqui eu preciso te explicar um pouquinho de toda a história do Gustavo Nunes com o Grêmio. Ele tá de saída? Dá pra dizer que sim, né? O Renato anunciou isso na sua entrevista coletiva, mas tem vários bastidores e até a gente tá aí com o episódio Vitão pra termos noção do quanto é difícil ser repórter. Ainda não fechou o negócio, e é isso que o Grêmio tá dizendo. Então, senta aí que a gente vai te explicar com calma tudo o que tá acontecendo. Bom, gente, o negócio é o seguinte, chegou uma proposta oficial do Grêmio no último, quinta, sexta-feira, desembarcou um papel novo dos caras aumentando e melhorando a proposta. Eu não tenho a confirmação dos valores via Grêmio, mas tem uma versão de bastidor que a galera da Rádio Imortal, César Fabres e todo o pessoal descobriram que seria mesmo os 12 milhões de euros, 72 milhões de reais, que é mais ou menos o que o Grêmio queria, só que parcelado em 4 parcelas ao longo de 2 anos, ou seja, uma a cada 6 meses. Paga agora, depois mais 6 meses, depois mais 6 meses, mais 6 meses, e aí 12 milhões em 4 vezes ao longo de 2 temporadas. Eu fui conversar com um importante dirigente do Grêmio, gente do alto escalão, e disse, ainda não fechou. Tem a questão da grana, porque sempre tem imposto, quem é que paga o direito de formação, comissão para empresários, aquelas coisas todas, e principalmente condições do negócio. Ou seja, o Grêmio está discutindo aí, quem sabe fazer parcelas mais, um pouco antes, paga 50% agora e parcela os outros 50%, enfim, aquelas situações normais. Só que detalhe, o Renato já disse na entrevista que o jogador pediu para não jogar tamanho avanço do negócio. Olha como é que é. E a verdade é que o Renato também deu uma corneta. Se você não sabe, no último sábado, já trouxe aqui no canal, mas só para te colocar, o Renato disse, não usou o Gustavo Nunes, ele seria titular, o Gustavinho, na partida lá no Alfredo Jaconi contra o Bahia, mas não jogou porque não entrou em campo como titular, porque o jogador pediu para não entrar em campo. E aí o Renato disse, olha, eu não posso te tirar 100% do time, vai pro banco de reserva, se eu precisar de ti eu uso, acabou tendo que usar ele. Só que o detalhe é o seguinte, o Renato na saída disse para os repórteres que os jogadores e seu empresário estavam forçando a saída. Ele fala já fora dos microfones, mas ele deixa muito claro para todo mundo que estava lá que existia uma tentativa de um negócio acontecer forçadamente. E a real é que nós já estamos sabendo que esse negócio está sendo tocado há um bom tempo. Desde quando o Grêmio voltou aos treinamentos, quando o Grêmio voltou às atividades. O Grêmio estava em Guarulhos e treinando no CT do Corinthians, lá em São Paulo. Ainda não tinha voltado ao futebol, apenas tiveram que sair daqui para se preparar e começar a sua trajetória. Lá o empresário Paulo Pitombeira, que nas horas vagas é do Gabriel Jesus, do Roger Guedes, é muito grande, visitou a concentração e desde lá já se tem a ciência de que propostas pelo Gustavinho vão chegar, né? E eu adoro contar essas coisas pro torcedor, porque às vezes demora para acontecer, a gente vem da imprensa dizendo, e os caras dizem assim, pô, não é invenção, é que desde lá já se prepara uma proposta, cara, nós estamos falando aqui de 72 milhões de reais. É óbvio que as coisas vão se montando, às vezes até são rápido, mas muitas vezes não são, e aconteceu. O Paulo Pitombeira desde lá já visitava a concentração para tratar sobre esse e outros assuntos. E o detalhe é que o Pitombeira não é exatamente o empresário do jogador. Ele acaba tendo uma parceria na procuração com o João Lima. O João Lima é o empresário desde sempre do atleta. Mas eles fizeram uma parceria, algo bem comum, até porque o Pitombeira hoje já é um cara muito mais consagrado, tem muito mais portas de entrada na Europa e pode fazer o negócio. E o que estão dizendo, inclusive, é que tem 2 empresários e falta um acerto final da comissão para esses 2 empresários. E aí isso também estaria na mesa, segundo vaza do próprio Grêmio. Só para tu ter noção, em geral, aqui no Rio Grande do Sul, os clubes pagam 6% de comissão para empresários. Aí depende um pouquinho mais para lá, mais para cá. Às vezes tem cara que consegue negociar 10%, porque tem um jogador mais valorizado ou não vai sair o negócio, enfim. Mas imagina, vamos colocar a média, 6% aqui de um acordo de 70 milhões, o cara que traz a proposta, ele ganha 4 milhões de reais de entrada, sabe, nesse negócio. E aí, como tem 2, tem que fazer todo um acerto financeiro e tudo mais. E o Grêmio está dizendo que isso também está travando. Mas é só para tu conseguir entender tudo o que está acontecendo. A proposta que chegou, os valores que a gente tem, o Grêmio dizendo que ainda não tem a condição ideal, tanto da grana quanto da forma do pagamento, o negócio que já vem há muito tempo sendo trabalhado, que tem 2 empresários e tudo mais. E agora culmina com o técnico Renato Portaluppi tirando o jogador por conta do avançado da negociação. Mas detalhe, o Gustavinho tá no Rio de Janeiro.
E ao que tudo indica, vai ficar pelo menos no banco de reservas na decisão contra o Fluminense. Ou seja, ele foi reserva num jogo lá porque não queria jogar e agora vai para uma decisão da Copa Libertadores da América. Tudo isso faz o Renato desabafar no microfone na saída, dizendo, tão forçando. E a verdade é que o Renato já tá meio que na bronca com essa situação há um bom tempo, desde a primeira renovação dele no profissional. Já te conto detalhes antes, vamos lá, já que eu citei aqui Grêmio e Flu, vamos pra KTO, tá aberto aqui no meu site, KTO.com, vai lá, te registra com o código JBFilho, porque assim, ó, tem odão. Tá, tem odão pro Fluminense qualificar, eu não vou apostar nesse aí. Mas tem Bright White marcar gol a qualquer momento, 4,50. E se tu colocar aqui que no primeiro tempo ambas as equipes marcam, aí é teste para cardíaco, todo mundo marcando já no primeiro tempo, 5,8. Quase 6 se tiver gol do Grêmio e gol do Fluminense no primeiro tempo. Se tiver gol do Bright White em qualquer momento, 4,50, também tá pagando bem. Mas tem lá o simples, vitória do Fluminense, tá pagando 2,1. Empate, serve pro Grêmio, 3,2. E Grêmio pura e simplesmente vencendo no Maracanã, 3,60. Cara, o empate com o Bright White marcando gol já tá maravilhoso. Empate 1-1 e o Grêmio classificado fica bom demais da conta. Quer ir na KTO? JB Filho é meu código. Só para te contar e para terminar essa história, para dizer o seguinte, ó, após a Copinha, que ele foi destaque, já teve uma bronca da renovação. Se vocês lembrarem, o Renato Portaluppi, depois de um jogo do Gauchão, estava sendo pressionado porque ele não usava os destaques da Copinha, entre eles o Gustavinho, que tinha subido, e também o Jardiel. E ele disse que, entre outras coisas, é porque tinha empresário que achava que tinha o Messi, que estava com o Messi, que os caras querem ficar rico no primeiro contrato, que o Grêmio vai, e ele concordava com isso, mudar o sistema, porque antes qualquer jogador para subir da base profissional ganhava 100 mil, e que agora eles iam escalonar. O cara ia ter um salário de base, subiu para o time principal, começou a treinar, ganha um aumento, começou a se firmar e jogar um pouquinho mais, aumenta, e aí, firmado no time titular, aí sim vai aumentar conforme o número de partidas. Tinha que ter esse escalonamento. E ali começou essa bronca do Renato. Mas eles se acertaram, o jogador assinou por menos de 100 mil, que era o que se queria, acertou por 70 mil, com produtividade e tudo mais. Agora, recentemente teve outra bronca, porque o Grêmio queria ir para a Arábia. A proposta da Arábia era melhor, tá? Chegava a totalizar 20 milhões de euros da Arábia. O Grêmio tem 20%, tem 80% só do jogador. E era melhor a proposta da Arábia, mas não tem o que fazer. Se o Grêmio não quiser, não tem negócio, e o jogador não quiser, também não tem negócio. E o jogador não queria ir para a Arábia. Ele disse que quer ir para a Europa, quer ir para o Brentford, mesmo que seja maior dinheiro mesmo para ele lá no mundo árabe. Beleza, não tem o que fazer. E o Grêmio ficou meio chateado porque perdeu grana. E agora, o terceiro capítulo. Primeiro foi renovação pós-copinha, não querer ir para a Arábia, e agora o jogador não quis jogar porque tá forçando, palavras do Renato, para sair. Mas o fato é, ele tá no Rio e tá à disposição. E essa é toda a novela do Gustavinho, que acredite, olha como é difícil vida de repórter. O Vitão chegou a sair e ir para São Paulo porque estava vendido. O Inter noticiou isso. Não foi. Agora, o Renato tirou o cara de um jogo porque ele estava vendido. A sorte nossa é que o Renato confirmou isso, porque o cara não foi ainda e deve ficar no banco lá no Rio porque ele viajou, tá na concentração. Às vezes a galera nos critica, repórter e jornalista erra e acerta como todo mundo. Eu não vou negar que a gente erra, óbvio que nós erramos, mas tenho noção do quanto que é difícil, porque se o Renato não tivesse dito e a gente só tivesse cravado a negociação avançada, como sempre acontece, aí iam achar que é barrigada nossa. Não é, tá aí a prova de que é difícil mesmo, que as coisas são assim no futebol. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.